pessoal, meu nome é Fábio Jorge Moreira da Silva, eu sou médico veterinário, mestre e doutor em ciências veterinárias e na UFRJ trabalho como técnico de laboratório no Instituto de Ciências Biomédicas dentro do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ. Então, nossa aula de hoje, o tema e o que a gente vai conversar hoje é sobre controle sanitário com um aspecto ligado à experimentação animal, ou seja, o controle sanitário dentro da experimentação animal, das unidades de experimentação animal e dos modelos utilizados na experimentação em si. Então, alguns aspectos relacionados ao controle e monitoramento sanitário em unidades destinadas à experimentação animal e quais as consequências para os resultados na pesquisa. Então, a gente vai ver aspectos que são relacionados aos animais, à estrutura das unidades de experimentação animal e também em relação a aspectos de controle sanitário direcionados para a equipe e os usuários dessa unidade. Então, quando a gente conversa e fala sobre controle sanitário, o que vem à nossa mente e o que nos faz remeter diretamente são determinados termos ou palavras, como controle sanitário, saúde animal. Quando você fala de sanidade, você fala de saúde, você pensa em higiene, questão de higienização e o que significa esse tipo de medida, essas questões. É um conjunto de medidas que inclui limpeza, que inclui desinfecção, que inclui esterilização das estruturas ou de materiais em si que são trabalhados dentro da área de animais de laboratório ou qualquer outro tipo de área. Qual é o objetivo do controle sanitário dentro da área de ciências em animais de laboratório? Objetivamente é manter a qualidade dos animais e a integridade de todos os indivíduos que estão trabalhando dentro dessa unidade. Então, tanto os indivíduos que trabalham na unidade, quanto aqueles indivíduos que manipulam ou irão manipular os indivíduos, os animais no caso, em seus protocolos experimentais. E como a gente aborda ou trabalha esses aspectos de controle sanitário? Principalmente ou basicamente evitando a entrada de qualquer tipo de agente promotor ou indutor de doença ou morbidade ou qualquer outro aspecto relacionado a isso. Ou seja, tudo que gera desequilíbrio dentro da minha estrutura, seja a estrutura física ou seja o protocolo em si, o momento que eu estiver realizando a minha experimentação, meu protocolo de experimentação, eu evito desde então, da entrada até o final da minha atividade. Bom, quais os fatores que a gente precisa levar em consideração nesta unidade de experimentação animal? Então, quando você fala de ciências de animais de laboratório, ou quando você pensa em estrutura física, você tem as estruturas que são destinadas à criação, produção e manutenção dos animais, e as unidades que são destinadas à experimentação. Então, aqui no UFRJ a gente tem estruturas que são, de certa forma, mistas ou são utilizadas para as duas finalidades. Então, a gente precisa levar ou estruturas que são destinadas somente à unidade de experimentação, que é o cenário ideal, que é a estrutura ideal para se trabalhar com protocolos experimentais. Então, a gente precisa levar em consideração alguns aspectos, como a natureza do agente, possíveis vias de entrada deste agente, como prevenir ou como evitar, bloquear a entrada desse agente e como validar os métodos que são utilizados para higiene, para controle desses agentes infecciosos ou causadores de morbidade, doença, desequilíbrio de uma forma geral. Quando a gente pensa em natureza do agente, o que significa isso?
de uma forma geral, a gente pensa, quando fala em controle sanitário, quando fala em higiene, pensa primeiramente em agentes infecciosos. Quando se trabalha ou quando se pensa em agente infeccioso, você parte logo, começa a pensar como evitar ou como esse indivíduo se comporta dentro, ou como é que é o mecanismo que ele utiliza para se manter íntegro. Porque um agente infeccioso, um agente parasitário, como de uma forma geral, ele precisa do hospedeiro sempre para poder ficar viável, se manter ativo dentro de um sistema. Então, a gente pensa em resistência, a resistência típica ou a característica típica desse agente infeccioso, e nesse sentido a gente pensa na população, na subpopulação desse agente. Se ele tem uma natureza específica, espécie específica, se esse micro-organismo, se esse patógeno ele é específico de uma determinada espécie ou ele é oportunista. Se ocorre algum desequilíbrio com os indivíduos, com a colônia, com a estrutura, esse agente passa a ser oportunista e causar doença e morbidade dentro do meu sistema. Para isso, a gente precisa conhecer também, ou pelo menos ter uma ideia do ciclo de vida desses agentes. Porque conhecendo e determinando esse ciclo, a gente consegue traçar estratégias para justamente controlar e evitar a sua entrada dentro do sistema ou dentro da unidade. Precisamos levar em consideração os cuidados com os outros animais que estão dentro dessa colônia, dessa estrutura. Então, não necessariamente na verdade, eles serão acometidos, eles têm o potencial de serem acometidos também por esse agente, então a gente deve levar em consideração cuidados com os outros indivíduos da colônia. E quando você pensa na natureza do agente, ou quando você pensa em controle sanitário, independente da estrutura, independente até extrapolando um pouco para a área de animais de laboratório, você tem que pensar e levar sempre em consideração a questão de utilização de equipamentos de proteção individual por qualquer um dos operadores, e seja o operador que faz o teu trabalho base dentro da estrutura, seja o operador que está manipulando esse indivíduo, no caso o animal. E com isso você consegue prevenir ou evitar determinados riscos e determinadas exposições, muitas vezes desnecessárias, que a utilização de um simples máscara ou luva parece simples, parece banal, mas tem gente que ainda considera esse tipo de equipamento de proteção individual desnecessário. E com isso a pessoa se expõe, o indivíduo se expõe, e expõe o animal, expõe a colônia a diversos tipos de agentes. Alguns procedimentos experimentais, eles também têm potencial de causar descontrole nos aspectos sanitários ou na saúde dos animais. Procedimentos cirúrgicos, alguns tipos de inoculação e fármacos que são utilizados, alguns testes comportamentais. Você precisa estar atento também aonde esse tipo de procedimento ocorre, seja a sala, a bancada, a mesa, o aparelho que está sendo utilizado para determinado procedimento experimental, ele na maioria das vezes ele vai ser utilizado sucessivamente, ou seja naquele dia, seja no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Então a gente precisa levar em consideração todo o procedimento e controle também desse tipo de equipamento, para que a gente evite tanto propagar quanto transferir determinados agentes para outros animais. Bem, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Por quê? Porque qualquer tipo de desequilíbrio nessas situações, seja pelo agente, seja pela estrutura, ele vai estar comprometendo o meu resultado experimental, aquilo que eu desejava encontrar ou tinha como fim,
ele pode ser desviado ou pode ser atrapalhado por esses desequilíbrios. Em relação às vias de entrada, o que se pensa, o que se lembra quando se fala de via de entrada? Eu reduzi ao máximo a probabilidade de entrada de um determinado agente ou de entrada de um determinado risco dentro da minha unidade. Então, uma consideração que a gente precisa ter no caso da abordagem, que é o tema da nossa aula, que é controle sanitário na unidade, nas unidades de experimentação, essa unidade de experimentação por si só, por essência, ela é mais suscetível do que qualquer tipo de unidade de criação, de manutenção. Por quê? Em razão do acesso. Então, uma unidade experimental, ela é sempre mais suscetível de qualquer outra unidade. Por quê? Porque o acesso dela é irrestrito, vamos dizer assim. Ou seja, eu utilizo, mas o outro colega utiliza, outros animais entram nessa unidade, ou outro tipo de protocolo experimental ocorre dentro dessa unidade. Então, a via de entrada, a probabilidade de uma unidade experimental se tornar, ela por si só, ela é mais vulnerável do que uma unidade de criação, de produção, novamente. Então, a origem dos animais para essa unidade, ela é fundamental. Em que sentido? Eu preciso ter animais entrando ou sendo utilizados nessa unidade sempre de maneira idônea. Mas por que se comentar idôneo? Os animais utilizados em ciência de animais de laboratório não são sempre idôneos? Sim, porém, algumas unidades experimentais elas são utilizadas apenas de passagem, ou melhor dizendo, os animais vêm de outra estrutura, eles são levados para essa unidade, se procede com a experimentação e algumas vezes esses animais não permanecem nessa unidade, porque uma unidade que utiliza apenas protocolos cirúrgicos, por exemplo. Os animais entram, se procede a cirurgia, se realiza o protocolo experimental cirúrgico, depois esses animais são destinados para outras, às vezes outras salas dentro da mesma unidade. Então, assim, de onde esse animal, por onde ele está vindo, de onde ele está circulando, por onde ele é transportado, as caixas que eles são transportados, ou o material no qual esses animais são transportados, determinados utensílios, eles precisam ser tratados sempre com um cuidado ainda maior, porque você pode estar de novo carreando determinados micro-organismos, patógenos, de forma acidental, não proposital, para a tua sala de procedimento, e aí você faz com que esse ciclo circule, ou melhor, que você comece a ter troca de agentes e carreamento de agentes de uma unidade para outra. Então é importante, se você vai utilizar uma unidade experimental e esses animais vão permanecer, é importante que tenha-se áreas de quarentena destinadas aos animais que estão fazendo esse movimento de transição. Muitas vezes, os animais são produzidos na unidade experimental e são utilizados na unidade experimental e ocorre a terminação desses animais na mesma unidade. Então, ele nunca saiu dessa estrutura. Mas, como eu comentei anteriormente, algumas vezes a gente precisa fazer o deslocamento porque um teste comportamental é realizado numa outra sala, porque um procedimento, um protocolo de imagem é realizado numa outra estrutura. Então, a gente tem que sempre levar em consideração e ter cuidado com esse deslocamento também. Uma outra possibilidade, uma outra probabilidade de via de entrada é em relação aos materiais biológicos que a gente utiliza em determinados protocolos. Então, existem procedimentos ou protocolos experimentais que utilizam células tumorais que são de outros indivíduos, seja indivíduo humano, seja indivíduo um animal de laboratório em si. A gente precisa ter muito cuidado de conhecer ou ter a certeza da idoneidade desse material biológico que está sendo utilizado. Por quê?
muitos micro-organismos são resistentes e pode-se dizer, eles são conservados em congelamento, temperaturas muito baixas, ultracongelamento, podemos dizer assim. Então, e eles se mantêm viáveis por anos, décadas. Então, você tem que estar sempre atento em relação à origem e a procedência desse material biológico que você vai estar utilizando no teu modelo animal experimental. Novamente, uma maneira de se controlar essa via de entrada, de diminuir a probabilidade de infecções dentro da minha unidade experimental, é fazendo a utilização de equipamento de proteção individual associado a medidas de higiene pessoal e educação sanitária. Então, todo indivíduo que entra ou que permanece, que passa por uma unidade unidade animal, seja experimentação ou não, ele precisa ser educado de forma higiênica ou de forma sanitária. Parece uma coisa basal, básica, mas o simples ato de proceder a uma higienização das mãos adequada, de uma desinfecção das mãos, de uma utilização de uma touca, de máscaras, de equipamentos de proteção, são suficientes para você diminuir a probabilidade de entrada de determinados patógenos ou micro-organismos dentro da sua unidade. Uma outra possibilidade ou atenção que a gente precisa dar em relação à porta de entrada, via de entrada, é em relação a insetos e roedores selvagens. Então, assim, algumas estruturas destinadas à experimentação animal, elas passa desapercebido na hora da estruturação dessa unidade, na hora da construção, em relação assim, utilização de telas em esgoto, ou dupla passagem de portas, corrente de ar dentro não das janelas, mas das portas em si, uso de tela, porque um mosquito, um inseto, não necessariamente transmissor de patógeno, mas uma mosca pousa em alguma área suja, alguma área infectada, e ela entra dentro da sua estrutura e de repente pousa num material, numa ração, numa cama, numa maravilha, em determinadas partes do teu ambiente, e aí você está de forma despercebida vinculando determinados micro-organismos e patógenos. Os roedores selvagens, no caso de biotérios destinados ou unidades de experimentação destinadas à manutenção de roedores, mas isso pode ser extrapolado também para unidades onde se tem primatas não humanos, unidades que são abertas de livre acesso. A gente precisa fazer um controle muito específico e sério dos roedores selvagens também, para evitar que você tenha vinculação de patógenos e doenças também. Como prevenir ou como bloquear o acesso a essas estruturas, ou seja, como impedir uma via de entrada de um determinado patógeno gerando desequilíbrio na sua unidade? Simplesmente adotando barreiras sanitárias compatíveis. O que são essas barreiras sanitárias? São sistemas que combinam a parte de construção civil da unidade, da estrutura, mas equipamentos compatíveis com o bloqueio evitando essa entrada, e os procedimentos operacionais padrões das unidades. Para quê? Para que a gente possa minimizar a probabilidade desses patógenos ou simplesmente organismos indesejáveis de entrar. Então, basicamente, para se prevenir, se construir um bloqueio de uma via de entrada, mantendo a minha barreira sanitária bem estruturada e bem determinada
E, de novo, isso serve para unidade experimental ou para unidades de criação e manutenção. Quanto mais eficiente, menor a possibilidade e a probabilidade de determinadas contaminações. Então, quando se fala em barreira sanitária, o ideal é destruição de qualquer tipo de risco, bloqueio de qualquer tipo de risco. Mas muitas vezes isso não é possível, porque, de novo, o fluxo é muito intenso de pessoas ou de procedimentos. Então, você minimizar os riscos já auxilia muito a manutenção do seu controle sanitário. Associado às barreiras sanitárias, a gente entra com alguns aspectos destinados à limpeza, desinfecção, esterilização. Limpeza, o que significa limpeza? Limpeza é a redução da minha carga de micro-organismos apenas. Então, uma desinfecção já é a eliminação de micro-organismos patogênicos e a esterilização é a eliminação de qualquer tipo de micro-organismo. Então, a gente utiliza para isso, tanto para limpeza quanto para desinfecção e para esterilização, recursos químicos ou físicos para que a gente possa proceder com a descontaminação das áreas, dos materiais, dos insumos, do pessoal, enfim, de tudo aquilo que está dentro ou que vai entrar na estrutura da minha unidade. Outro aspecto é a validação das metodologias de higienização. Em outras aulas a gente vai estar abordando protocolos operacionais padrões ou procedimentos operacionais padrões, mas esses protocolos, esses procedimentos, eles precisam estar sempre validados, ou seja, eles não podem ser protocolos onde se faz de qualquer jeito ou se faz de qualquer maneira. Você precisa ter uma conscientização e uma validação dessas metodologias de higienização. Isso permite o quê? Permite que haja um controle sanitário adequado e padronizado. Então, o objetivo dessa validação da higienização é o quê? É garantir que o produto final, seja o produto final um animal ou o produto final um resultado experimental, alcance a qualidade sanitária proposta. Ou melhor, alcance a qualidade sanitária plena. Então, desde o momento em que você entra na estrutura, procede com todo o seu protocolo, utiliza seu animal, faz a terminação, obtém os resultados, faz a análise desse resultado, você não tem influência ou viés nenhum por causa de aspectos relacionados à parte sanitária, à parte de higienização. Então, nada disso, o correto é que nada disso influencie o teu resultado e a tua análise ou faça influência na tua análise dos dados e, consequentemente, nas publicações, na divulgação científica desses materiais. Eu gostaria de fazer algumas considerações finais em relação ao controle sanitário nas unidades de experimentação animal, que são em relação aos primatas não humanos e os animais não convencionais utilizados em pesquisa. Na maioria dos países, a grande utilização dos animais na experimentação roedores e lagomorfos. Porém, no último estágio, no estágio mais avançado, os primatas não humanos são utilizados para os testes finais ou alguns controles finais. E a gente precisa estar muito atento ao controle sanitário dessas estruturas, dessas unidades, desses animais. Por quê? Pela proximidade genética que os primatas não humanos têm com o humano. Então, alguns aspectos, muitas das doenças que estão na população de primatas não humanos são desconhecidas para a população humana. Então, muitas doenças são comuns às duas espécies. Então, barreiras sanitárias nessas estruturas, controle sanitário nessas estruturas, eles precisam ser tratados de forma muito mais, posso dizer assim, muito mais intensas ou de forma muito mais frequente, com mensais ou trimestrais, coisas nesse sentido,
Para quê? Para que a gente bloqueie ao máximo qualquer risco para o operador e também para o animal. Em relação a animais não convencionais, existem as particularidades desses indivíduos. Então, por exemplo, quando a gente utiliza unidade de experimentação destinada a zebrafish, o que isso implica? Esses animais são aquáticos, então todo o sistema de filtração, de controle microbiológico da água, da estrutura onde ele está, dos aquários, limpeza, isso tudo precisa estar sempre bem mais controlado, vamos dizer assim, e a gente precisa estar muito atento a qualquer tipo de variação no pH, na coloração, no crescimento de micro-organismos, que são, em muitos aspectos, são bons para esses indivíduos, mas se eles estiverem em desequilíbrio, isso pode gerar consequências ruins para o indivíduo, para o animal em si, e para o resultado que eu tenho na experimentação. Então, como considerações finais, eu gostaria de chamar a atenção para primatas não humanos e para espécies não convencionais, onde o controle sanitário precisa ser muito intenso. Muitas vezes a gente pensa mas ele está no zoológico, ou esse indivíduo está num aquário da minha casa, e aquele controle que se tem nessas estruturas é suficiente para um protocolo experimental. Não. Tenham muita atenção nesse sentido e muito cuidado também. Eu gostaria de agradecer, disponibilizo a bibliografia consultada e utilizada para esse bate-papo de hoje e até a próxima.